Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais resenhas do PJ pra vocês, falando mais de Boys Love. Sim, vamos falar um pouquinho de Boys Love, que vocês estão cansados de me ver falando, né? Enfim, gente. Eu tô trazendo aqui uma série que terminou recentemente a sua exibição. Ela é uma segunda temporada. A gente tem, assim, um certo receio, pelo que eu percebo, né, nas histórias dos dramas e doramas, como eu falei pra vocês, né, das histórias que eu vou deixar depois linkado aqui nos cards pra vocês, que a gente tem muito receio, né, os fãs de séries asiáticas, dos dramas, né, tem muito receio em relação à segunda temporada de uma série, porque normalmente ela não traz o mesmo sucesso, ela traz até uma história um pouco diferente e nem sempre ela é tão interessante assim quanto a primeira temporada. Então eu vou falar da segunda temporada de Close Friends, que terminou, acho que deve fazer 1-2 semanas, e vou trazer o meu veredito aqui pra vocês. Analisando inicialmente, a primeira temporada de Close Friends, ela conta justamente a história de vários casais que por algum sentido eles estão ali. Sejam casais que eles já são casais, né, que já faz muito tempo que eles estão nesse relacionamento, sejam casais que estão se formando agora, ou então até situações assim inesperadas que formaram o casal. Na primeira temporada nós temos vários casais ali que são feitos, né, que as histórias são contadas. Então cada episódio da primeira temporada conta a história de um casal. Falando, já chegando para a segunda temporada, eu não sei exatamente o que houve, se na hora que a produtora foi pensar nessa segunda temporada, falou assim, a gente vai trazer só os casais que deram mais sucesso, ou não conseguiram juntar todos os casais de novo para fazer, então vamos fazer só com quem aceitou. A segunda temporada de Close Friends só traz a história de dois casais que foram retratados na primeira temporada. O casal Tifun e Percy e o casal Jerai e Ray. O primeiro casal, Percy e Tifun, é assim numa nova reedição, né, uma nova interpretação ali do casal On Fluke, né, do chip, né, do fanservice ali de On Fluke, que é dos meninos do Until We Meet Again, que eu fiz análise, vou deixar também linkado aqui pra vocês. A história do Percy e do Tifun é o seguinte: o Percy, ele trabalha com produção de música, né, ele quer ser um grande produtor musical, e o Tifun é meio que largado da vida, né, ele não tem assim uma perspectiva do que ele vai fazer da vida. No entanto, eles vivem um relacionamento um pouco escondido, porque os pais do Percy não sabem sobre o relacionamento. Eu acho que até a mãe do Tifun não sabe, mas nessa segunda temporada ela tem uma percepção ali da história, né, enfim, ela aparece bem pouco, acho que um episódio que ela apareceu, mas enfim. A história, ela puxa um pouco do que aconteceu lá atrás, né, deles estarem vivendo juntos, deles já serem um casal há um certo tempo, e agora a segunda temporada traz essa convivência deles, né, o Percy querendo ser um grande produtor musical, e o Tifun tentando de alguma maneira se tornar alguém. Só que o relacionamento dos dois começa a dar uma azedada por causa disso, né? O Percy quer muito que o Tifun faça as coisas, se entregue pra fazer as coisas, mas o Tifun não tá muito aí, né? Então a situação começa a dar uma azedada. E aí o que acontece pra gente já puxar um pouco do segundo casal? O Ray é amigo do Tifun. E pra quem se lembra da história do Ray e do Jerai, eles se conheceram por causa de uma realidade virtual, né? De um metaverso. O Ray participou de um metaverso criado pelo Jerai. Nessa história toda, os dois acabaram se envolvendo de forma virtual, mas o Jerai queria saber quem que era esse rapaz. Ele descobriu, sei lá, o que foi que ele investigou, como que ele foi que ele investigou, se tornou um grande stalker, vamos dizer bem a verdade, descobriu as coisas do Ray e conseguiu encontrar o menino onde ele morava, né, conseguiu falar com ele e eles acabaram se formando um casal. O Ray acabou indo morar com o Jerai nessa segunda temporada, só que aí o negócio aperta, né? Porque o Jerai, além dele ser esse rapaz da realidade virtual, ele também é um cantor. Então ele precisa produzir, ele precisa fazer e acontecer com a sua carreira musical. E a história toda que gira ali é que o Jerai tem que lançar um novo single, tem que trabalhar no novo single, só que ele vai trabalhar isso com uma menina. E aí o negócio já complica, porque a própria produtora do Jerai quer que ele meio que faça um chip com a menina. Só que até então ninguém sabe que o Jerai e o Ray
namoram, têm um relacionamento. Nem mesmo o Tifun sabe. O Tifun acho que vai saber ali no segundo episódio, mais ou menos, enfim. O que acontece na situação de Close Friends 2? Inicialmente, a gente tem a história contada do Percy e do Tifun. É muito mais trabalhado a história dos dois. Se não me engano, são 6 episódios dessa temporada. Chega ali pro terceiro, metade do terceiro pro quarto, a história passa a ser do Jirai e do Ray. Fica confuso, porque você acha que, cadê? Que o Percy e o Tifun não vão aparecer mais? A história dos dois não vai se resolver? A história dos dois meio que se resolve. Só que a gente esperava que eles fossem aparecer mais. Ou particularmente eu esperava que eles fossem aparecer mais. Porque quando eles resolvem a situação lá, né, que os pais do Percy acabam indo visitá-los e rola um clima um pouco chato. Quando se resolve a história, o Percy e o Tifun saem, meio que ficam como casal secundário, e o Jirai e o Ray entram pra ser o casal principal, né? Porque aí a convivência do Jirai com a menina e ele não dando atenção para o Ray acaba dando uma azedada no relacionamento dos dois. O que eu achei dessa temporada em si? Eu achei ela interessante, mas em certo momento ela é confusa. Você se perde um pouco na história, justamente porque se mistura os dois casais em certo momento. Só que o início da temporada fala mais do Percy e do Tifun. Só que aí você espera que eles apareçam mais um pouco nos outros episódios e eles ficam meio que como casal secundário. Aí fica a dúvida. Eram dois casais principais? Não tinha um principal e um secundário? É isso que fica um pouco confuso pra gente entender. Eu gosto da química do On e do Fluke. Eu acho que os dois fizeram muito bem Until We Meet Again, mas essa série de Close Friends me incomodou um pouco. Porque sai daquela situação que era fofa em Until We Meet Again pra trazer um On, né, o personagem do On, como um cara que se preocupa muito mais com o trabalho do que propriamente com o relacionamento. Então, é confuso a gente sair um pouco da questão do Until, mas se você já assistiu Until Me Again, você vai ficar tranquilo em relação a isso. Mas Until Me Again é uma coisa que ainda tá fresca na minha cabeça. E aí você olha por esse casal de agora que eles estão fazendo, é um casal confuso. Porque o Tifun quer muito atenção, quer que o relacionamento dê certo, que as coisas dele dão certo. Mas aí não dá. As coisas meio que não dão certo, elas vão conseguir dar certo só depois, quando se tem um conflito, né? Quando se tem uma situação que ela é resolvida numa conversa. Tudo ali da série, né, dessa temporada, precisava de uma conversa para ser resolvida. Aliás, a maioria dos boys love, se os casais se conversassem logo, assim, rapidamente, eles teriam resolvido os problemas ali 100%. Eu acho engraçado do tanto que se consome de episódios para se resolver uma situação que poderia muito bem ser assim, ó, senta aqui do meu ladinho, vem cá, vamos conversar. Ó, a situação nossa tá assim, assim, assim. Como que vai ficar? Se fosse assim, gente, estaria tudo tranquilo. Eu falei pra vocês na minha análise final de Star in My Mind, que eu vou deixar linkado também aqui pra vocês, eu falei que a conversa do Cluen e do Dao teria que ter acontecido logo de cara. E em Close Friends, os dois casais precisavam sentar e conversar. Ó, a situação é essa. Não, o Ray, por exemplo, na hora que a situação aperta com o Jirai, ele sai da casa do Jirai. E na hora que o Tifun também aperta a situação com o Percy, ele vai pra casa do Ray. Ó, Ray, eu preciso ficar aí na sua casa porque eu briguei com o Percy e eu não quero conversar com ele. Tudo bem, a temporada tem 6 episódios. Tranquila, é suave. Então, na conclusão desses casais, eu gostei dessa temporada. Foi interessante o desenvolvimento da temporada. Poderia ter sido algumas coisas ali modificadas, né? Um temperinho a mais ali nas histórias e tal. 6 episódios foram, assim, sucintos pra resolver a temporada. Só que aí eles deixaram em aberto de que possivelmente vai ter uma terceira temporada, né? O último episódio ali deixa a entender de que vamos ter alguns outros conflitos. Eu acho que não precisava de outra temporada. Poderia muito bem ter acabado ali. Mas aí eles socaram uns negócios lá, né? Umas coisas que vai dar a entender de que vamos ter uma nova temporada. Ai, não precisava, gente. Desculpa pra quem gostou de Close Friends, mas eu acho que não precisava de uma terceira temporada. 2 tava bom. Eu acho que até poderia ter tido essa segunda temporada, sim. Eu acho que poderia ter desenvolvido os outros casais também, mas não foram pra frente. Mas eu acho que essa terceira temporada vai já ficar um negócio assim bem grande e que não vai dar o mesmo impacto. Mas vamos ver, vamos aguardar pra saber quando é que vem essa temporada.
temporada, provavelmente deve ser o ano que vem. Você assistiu a Close Friends? O que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Também quero saber de vocês quais resenhas vocês querem que eu traga aqui pro canal. Sugere pra mim aí algum boys love, pode ser até mesmo um Lacorn, né, uma história hétero aí, não tem nenhum problema. Comenta aqui pra eu saber o que vocês querem ver de resenha de séries aqui pra eu trazer pra vocês, ok? Gente, até a próxima semana, tchau pra vocês.